Olá, meus amigos. Nós temos duas características no Evangelho de Jesus e dos Apóstolos. Um é a sua superficialidade, outro é a sua profundidade. A superficialidade são aqueles ensinamentos bastante fundamentais e que mexem com o nosso entendimento, mas mexem mais com o nosso coração. E tem um evangelho mais profundo, que toca profundamente em nosso espírito, confeccionando um verdadeiro caráter cristão. Eu me lembro de cenas que eu vi diversas vezes, quando eu estava na universidade, isso tem muitos anos, na Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. E quando era em torno de meio-dia, 1h, nós fazíamos o lanche, esperando as aulas da parte da tarde. E na Praia Vermelha nós podíamos ver pessoas que estavam sempre pescando na superfície, na beira d'água ou em cima das pedras, e certamente o que eles conseguiam eram peixes pequenos. Agora, certa vez eu vi um mergulhador sair de dentro d'água com a sua roupa de mergulho, com o seu snorkel, e no seu arpão havia um peixe bastante grande, de uns 12 quilos. Esse foi buscar nas profundezas um alimento bem mais consistente, um alimento bem mais rico, bem mais farto. E certa feita, meditando sobre um evangelho superficial e também um evangelho profundo, essa imagem me veio à mente e eu pude confeccionar uma mensagem. Eu trouxe aqui uma mensagem resumida sobre esse evangelho superficial e sobre esse evangelho profundo. O discernimento do homem depende dele mergulhar num evangelho profundo, porque o evangelho da superficialidade, um evangelho superficial, não dá muitas vezes o discernimento necessário para nós enfrentarmos momentos difíceis e a compreensão de todo esse contexto espiritual em que nós estamos inseridos. O apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 2, verso 14, ele nos diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são todas loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muita gente acha o evangelho loucura porque estão acostumados na superficialidade, mas quando eles vão à profundeza do evangelho, eles descobrem que existem coisas espirituais que exigem um entendimento e um discernimento mais profundo e que realmente irão fortalecê-lo, embora para ele isso possa parecer loucura. Então muita gente tem medo de mergulhar nas verdades do Evangelho de Jesus. Em segundo lugar, o Evangelho superficial ele pode trazer uma modificação no discurso do homem, em seu comportamento. Mas um Evangelho das profundezas, ele regenera, ele transforma, ele faz nascer de novo. Porque ele exige um certo arrojo e um certo destemor para que a pessoa atinja as profundezas desse evangelho. Em Tiago, uma epístola geral, capítulo 1, verso 23, o apóstolo nos diz: pois se alguém é ouvinte da palavra de Deus, mas não é cumpridor dessa palavra, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural.
Há muitas pessoas que se olham no espelho, num espelho, digamos, espiritual, no espelho da vida, e veem que nos últimos anos, apesar de estar dentro da igreja, eles não tiveram modificação nas suas feições, no seu discurso, nos seus hábitos. Ele continua a ser um homem natural, como sempre foi. Isso por quê? Porque ele nunca mergulhou profundamente nos segredos de Deus e sempre se satisfez com a superficialidade. Uma terceira consideração. Um evangelho superficial, muitas vezes, ele é contextualizador. Ele não toca no homem cristão o suficiente para que ele perceba que a sua nova condição não se coaduna com o espírito desse mundo. E ele tende a ficar conformado e a aceitar muitas coisas erradas como se fossem certas. São os indivíduos chamados contextualizados. Mas o indivíduo que forja o seu caráter em um evangelho mais profundo, ele fica inconformado. Ele fica realmente percebendo que existe uma diferença entre o caráter cristão e o caráter desse mundo. Paulo é bem claro na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, quando ele diz: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendais qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em vossas vidas, digamos assim. Então Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a verdadeira vontade de Deus em vossas vidas. O evangelho da superficialidade muitas vezes não faz isso, mas o evangelho mais profundo geralmente cria um espírito inconformado. Não certamente um espírito rebelde, não é bem o caso, mas um espírito inconformado. Muitas vezes dentro das próprias congregações. O evangelho superficial dá uma capacidade também de testemunhar de modo frágil e também eventual. O evangelho profundo dá um forte testemunho, uma grande capacidade de testemunhar da transformação que Jesus causa em nossas vidas. Então, um evangelho da profundidade nos dá também uma grande capacidade de nós testemunharmos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11, quando Jesus aparece a Paulo e diz: na noite seguinte apresentou-se-lhe Jesus e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o deis também em Roma. Jesus estava dizendo: como foi bom o teu testemunho sobre a minha pessoa e a minha obra em Jerusalém, é necessário também que o faças em Roma, porque Paulo tinha poder e autoridade de testemunhar de um verdadeiro evangelho, porque ele vivia e também pregava e testemunhava de um evangelho profundo, transformador e regenerador. Também a superficialidade dá uma autoridade muitas vezes pequena, mas o evangelho profundo desenvolve no homem uma autoridade contra o pecado,
uma autoridade contra as heresias, contra os principados e potestades do mal, uma autoridade para pregar o Evangelho com bastante poder. Então, essa autoridade vai depender da profundidade do Evangelho. Um Evangelho profundo dá também uma grande autoridade. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 26, Jesus diz: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, uma autoridade dessa envergadura só pode ser dado àquele que vive e que se arroja em mergulhar num evangelho profundo, aonde está o melhor alimento, onde está a melhor provisão espiritual, digamos assim. Novamente sobre o discernimento e o conhecimento. Agora os dois juntos, conhecimento e discernimento. Quem vive em um evangelho superficial, geralmente tem um discernimento limitado, mas aquele que é acostumado às águas profundas, esse tem um discernimento muito maior. Um discernimento que muitas vezes não está apenas na palavra escrita, digamos, nos evangelhos. Ele não precisa abrir toda hora o evangelho, mas lhe vem ao entendimento o discernimento se algo é de Deus ou se algo não é de conformidade com a vontade de Deus. Esse discernimento só é dado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que mergulha profundo, em águas profundas, buscando a verdade, o entendimento e o discernimento que somente o Espírito Santo de Deus pode conceder. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 9, ele diz: e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Então, você vê que um evangelho superficial não nos vai levar ao devido conhecimento e discernimento segundo aquilo que é proposto pelo apóstolo Paulo, mas somente aquele que mergulha e vive em águas mais profundas, digamos assim, no meio de peixes maiores, de um alimento mais apetitoso e de um alimento mais sustentador. E por último, também o Evangelho pode nos dar uma capacidade maior ou menor de nós testemunharmos da grande esperança que há em nós, que é Jesus Cristo. Porque o nosso discurso, o nosso comportamento, as nossas decisões, com frequência causam impacto em muitas pessoas. E elas querem saber de onde vem isso que faz você diferente. E você diz: vem de uma esperança que não é desse mundo, vem de uma esperança que vem do alto. Me explica então que esperança é essa? E nós temos que estar sempre prontos, aptos e dispostos para nós darmos a explicação devida de maneira singela. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, fala muito bem disso. Antes santificai em vossos corações a Jesus Cristo, como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e com temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, você vê que há uma diferença entre o evangelho da superfície, da vara de pescar, e existe uma diferença entre o evangelho daquele indivíduo arrojado, corajoso, que busca
nas profundidades o alimento mais consistente. Que nós vivamos então em busca sempre de um evangelho profundo, um evangelho que nos dá autoridade, compromisso, discernimento, aumenta a nossa capacidade de nós testemunharmos, enfim, nos aproxima de nosso Deus e fortalece o nosso caráter cristão. Que você viva, meu amigo, meu irmão, num evangelho profundo, com peixe grande, para que você possa ter um alimento espiritual sempre à tua mesa e sempre à disposição desse mundo faminto pelas verdades do evangelho. Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo. Muito grato.